Vereador Marcelo Siciliano, suspeito de envolvimento na morte de Marielle Franco. Fabiano Rocha, agência O Globo Rio, envolvido por uma testemunha no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco PSOL, e do motorista Anderson Gomes. O vereador Marcelo Siciliano PHS, foi interrogado durante 4 horas e meia, ontem, na Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Na saída, Siciliano afirmou apenas que está tranquilo por acreditar que a investigação terá um desfecho favorável a ele. Os policiais da DH não informaram o que disse o vereador. Leia mais: submetralhadora apreendida em Itaguaí não é a mesma usada no caso Marielle. Siciliano tem estreita ligação com milicianos, cita inquérito do eleitor do caso Marielle e afirma que está jurado de morte por miliciano preso suspeito de envolvimento no assassinato de Marielle. Submetralhadora do mesmo modelo usado em caso Marielle é apreendida e testemunha envolve vereador e miliciano em caso Marielle. Foi o segundo depoimento de Siciliano no caso Marielle. Nas duas vezes ele foi interrogado na condição de testemunha. Na primeira, há cerca de um mês, foi ouvido no mesmo dia que outros vereadores do Rio, e ainda não tinha sido acusado pela testemunha de tramar a morte de Marielle juntamente com o ex-PM Orlando de Curicica, que é acusado de ser integrante de milícia na Zona Oeste. Ontem, o delegado Giniton Lages tentou saber detalhes da relação de Siciliano com Orlando de Curicica. O vereador disse que, se chegou a conhecer o ex-PM, não saberia identificá-lo. Alegou que, como político, sempre entra em várias comunidades e conversa com muita gente. Plano de execução. Marielle e Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março. Quase 2 meses depois, em 9 de maio, o Globo publicou reportagem informando que uma testemunha-chave tinha dado informações sobre datas, horários e locais de reuniões entre Siciliano e Orlando de Curicica. O delator forneceu detalhes de um suposto plano de execução. As conversas entre Siciliano e Orlando teriam começado em junho do ano passado. Ao Globo, o vereador disse, desde o início, que a notícia é totalmente mentirosa. A testemunha contou ter presenciado pelo menos 4 conversas entre o político e o ex-PM. Além disso, forneceu os nomes de 4 homens que teriam sido escolhidos para a execução, sendo que um é policial militar da ativa e outro, ex-PM. O delator afirmou que, em junho do ano passado, testemunhou um encontro de Siciliano e Orlando num restaurante na Avenida das Américas, no Recreio. Ele disse que ouviu ambos falando sobre Marielle. Relembre os acontecimentos do caso Marielle. 2 meses após o crime, o eleitor do caso Marielle afirma que está jurado de morte por miliciano. Eu estava em outra mesa, a uma distância de pouco mais de 1 metro dos dois. O vereador falou alto: tem que ver a situação da Marielle, a mulher está me atrapalhando. Depois, bateu forte com a mão na mesa e gritou: Marielle, piranha do Freixo. E, olhando para o ex-PM, disse: precisamos resolver isso logo, afirmou a testemunha, de acordo com a reportagem publicada no Globo em 9 de maio. A referência na conversa foi ao deputado estadual Marcelo Freixo, PSOL, de quem Marielle foi assessora durante a CPI das milícias, na Alerj.
Ainda segundo a testemunha, participaram da execução um policial lotado no 16º BPM, Olaria, e um ex-PM do 22º BPM, Maré. A dupla, segundo o delator, estava com outros 2 homens no Cobalt Prato usado na execução. Saiba mais, 2 meses de uma dor que dilacera a alma, diz irmã de Marielle. Reconstituição do caso. Marielle confirma o uso de uma submetralhadora. O Globo localiza 2 pessoas que viram o assassinato de Marielle e Anderson além do PM e do ex-PM. Os outros passageiros do Cobalt, segundo o delator, são ligados a Orlando de Curicica. Esses 2 homens já se envolveram, em junho de 2015, em outra execução com características semelhantes à de Marielle, também a mando de Orlando. Em entrevista após a revelação das acusações da testemunha, Siciliano negou ligação com as mortes de Marielle e Anderson e disse estar indignado. Gostaria de falar, antes de mais nada, sobre a minha surpresa em relação ao que aconteceu, sobre a minha indignação como ser humano. Minha relação era muito boa com Marielle, tinha um carinho muito grande por ela. Agora, mais do que nunca, faço questão de que esses crimes sejam esclarecidos mais rápido do que nunca. Testemunha envolveu o vereador Marcelo Siciliano nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. Gabriel de Paiva, 15 de dezembro de 2016, Agência O Globo.